Fala guerreiros, sejam bem-vindos ao Reino dos Mangás e eu sou o Renan. Terça é nosso dia de review, quarta é o nosso dia de fazer comentários e teorias do que vai acontecer. E vocês viram esse último capítulo 251, teve coisas bem impressionantes que ninguém imaginava. Um duelo aí acontecendo entre Mike e o Patin. E ambos aí tem um passado que a gente vai comentar bastante hoje aqui, que elevou algumas teorias pra gente. Mas tem bastante coisa que a gente precisa comentar, algumas teorias bem interessantes pra gente ver se realmente fazem sentido. Mas não antes de convidar você a se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar, compartilhar. São sempre coisas que fortalecem muito o nosso trabalho. E vamos lá, né, sem mais delongas, pra vinheta que daqui a pouquinho eu vou contar tudo pra vocês dessas novas teorias que estão rolando. O mais importante que aconteceu nesse capítulo 251, sem dúvidas, foi a presença de dois personagens que voltaram a aparecer. Como a gente já comentou no review, é o Rama e o Mike. Vamos começar falando primeiro do Mike. O Mike, como vocês sabem, tem todo um passado ligado com o Takemichi, tem todo um passado ligado com todo mundo dentro da segunda geração da Toman. Afinal de contas, ele é o fundador, um dos 6, né, dentro da Toman. E agora ele está em lados opostos, então o que a gente pode imaginar? Muita coisa acontecendo. E o Patin, se você for analisar o pé da letra, também é um dos fundadores, só que se a gente for ver mesmo, cara, o Patin já lutou contra o Mike antes, talvez vocês não tenham se lembrado, mas eu coloco essas imagens na tela para vocês verem. O Patin e o Mike, quando eles eram crianças, já existiam alguns duelos. Tanto o Draken quanto o Mike já andavam juntos, o Patin ainda não, isso antes deles formarem a Toman. E o Patin desafiou pelo menos aí mais de uma vez o Mike para luta. E o resultado, obviamente vocês já sabem, né? Vitória esmagadora do Mike. E realmente deve refletir agora nessa guerra também, uma vitória esmagadora do Mike. Mas será que vai ser tão simples assim? Primeiro a gente precisa levar em conta aqui que a amizade dos dois começou justamente na luta, no duelo, o desafio do Patin. E ao mesmo tempo na perseverança dele. E o Mike sempre aceitou e ele se divertia com aquilo. Inclusive ele falou que foi muito legal uma dessas lutas que eles tiveram na infância. Depois disso os dois acabaram se aproximando e criou-se um vínculo muito forte de lealdade entre eles. Se vocês forem analisar, lembrem-se, o Patin é o centro de também um dos começos de Tokyo Revengers. Nós tivemos aquele duelo do Kazutora lá no passado para ajudar a formar a Toman, mas se a gente for ver a Toman como gangue, a primeira ação depois que ela foi formada e tudo mais, foi a guerra contra Mobius. Qual que era o objetivo? Justamente o Mike, Draken, etc. a ajudar o Patin, pois o Patin tinha se relacionado lá, um dos amigos dele tinha tido um problema grave com a Mobius, aconteceu com a namorada dele, estava no hospital, e o Mike e o Draken inclusive foram até se desculpar. Isso a gente acompanhou bastante no anime de Tokyo Revengers. E o Patin acabou ali incitando bastante essa guerra acontecer, e o Mike acabou aceitando, mesmo o Takemichi lá, a primeira volta no tempo, estava ali meio receoso porque não queria que o Draken morresse, então tinha muitas coisas acontecendo, e a gente vê a lealdade do Mike em querer ajudar o Patin quando ele faz esse pedido. Na luta final lá do arco da Mobius, a gente vê que o Patin passou perrengue nas mãos do Osanai, e mesmo assim o Mike deixou ele lutar, algo que a gente já percebe. Alguns até diriam que é uma maldade do Mike deixar o Patin ir até aquele momento onde ele estava totalmente ferrado, mas ele deixou. E depois ele indagou a todos se o Patin realmente tinha perdido. Mesmo o Patin tendo perdido aquela luta, sendo derrotado, ele faz todo mundo concordar que ele venceu para ajudar seu amigo que já estava praticamente inconsciente de pé. Ele inclusive tem uma cena muito legal que ele segura o Patin pelos ombros ali, enquanto o Patin está totalmente desacordado, tipo, sem ter nenhum tipo de reação. E aí você já percebe a importância que tem Patin e Mike, essa relação entre eles. Depois a gente vê o crime que o Patin acabou cometendo, né, quando ele esfaqueia lá o Osanai. Então isso foi mais um ponto a você analisar, porque o Mike queria salvar, o Draken queria que ele cumprisse a pena, o próprio Patin queria admitir os seus erros, queria ficar por lá. Então a relação entre eles sempre foi muito grande. Inclusive era bem importante esse reencontro deles depois que o Patin saísse da prisão, porque ele acabou sendo preso. Só que isso nunca aconteceu de fato nesta linha do tempo, porque eles acabaram se encontrando apenas depois de tudo que aconteceu, e agora tem a Kantomanji. Então
primeira vez que os dois estão frente a frente depois de tudo que aconteceu entre eles no passado. E olha só que interessante, é novamente algo que acontecia desde a infância, que é o Patin chamando o Mike para um duelo. Vocês percebem que o Ken Akui deixa tudo ligado do início ao fim. A gente vai ter nessa guerra final justamente uma das primeiras lutas que aconteceram dentro da cronologia, que é o Patin versus o Mike. Obviamente o Patin tem a mesma postura, tipo de se achar o poderoso e tudo mais, que vai conseguir derrotar o Mike, vai mandar ele pro inferno, que ele tinha na infância, agora como adulto, né, adolescente, e eles vão se enfrentar. Óbvio, o resultado todos nós já esperamos que seja uma vitória esmagadora do Mike, mas provavelmente vai ter uma lição aí, moral pelo menos, um discurso no jutsu, quem sabe, do Patin durante essa luta. Ou mesmo ele apanhar feio do Mike e não desistir, assim como ele não desistiu lá contra o Sanai, assim como ele não desistia nas suas lutas anteriores. Então a gente vai ver uma postura muito legal e a gente vai ver com certeza o Patin mexendo com o coração do Mike. Eu acho que isso é um dos fatos mais importantes nesse arco final, porque em força ninguém vai vencer o Mike. Então vai ser muito importante usar os sentimentos de todos para tentar recuperá-lo. Afinal de contas, se juntar toda a segunda geração da Toman, é provável que ainda não vença o Mike. Então tem que usar o coração para conseguir resgatar aquele Mike que tá lá perdidinho. E agora nós temos o Rama também pra gente comentar, né? Uma das grandes teorias que também estão rolando por aí é justamente a frase que o Rama fala, né? Que vai cuidar desses caras que estão aí quase mortos, chamando eles dos caras que escaparam da morte, uma frase que também foi colocada na tradução. Por que fugiram da morte? Se a gente parar para analisar, os 4 ali presentes, todos eles já morreram em alguma cronologia no tempo de Tokyo Revengers, ou seja, levanta-se aquela mesma hipótese que eu deixo aqui no card linkado um vídeo que eu falo do Rama. Será possível ele ser também um viajante no tempo? Essa frase novamente nos remete a essa possibilidade. Ele fala isso é justamente os 4 que escaparam da morte, que provavelmente já deveriam estar mortos, estão lá vivos, respirando, ou se é apenas uma coincidência, uma jogada do Ken Akui para dizer que eles estão ali escapando da morte porque eles ganharam as suas lutas e estão lá bem acabados. Provavelmente essa luta 4 contra 1, a gente tem o Akun, a gente tem Mitsuya, Hakai e Shifuyo contra um possível Rama. Provavelmente o Rama, pela sua força, que é maior do que os 4, possa vencer, já que eles já estão feridos, machucados. Mas ao mesmo tempo a gente viu muito do Mitsuya e do Hakai, então não dá para também entregar os pontos, ainda mais se são 4 contra 1. E também tem uma outra teoria rolando, que é justamente Patin e Peian, ambos sempre colados, sempre andando juntos. Estavam juntos até alguns momentos atrás. Nesse momento a gente vê que o Patin chegou aonde o Mike estava e o Rama saiu de onde o Mike estava. Provavelmente também pode ser possível que o Peian vai enfrentar o Rama nessa luta e assim proteger os seus amigos que já estão mais cansados de duelos mais poderosos, enquanto o Peian e o Patin estavam ali apenas contra coadjuvantes. Como a gente também já sabe por informações que nos foram dadas pelo próprio Ken Akui, o Peian tem uma força que se nivela e pode ser até maior do que o próprio Mitsuya. Então, se o Mitsuya é o mais forte desses 4, o Peian pode ser mais forte do que os 4 também. E agora a gente tem uma luta aí que pode acontecer e ali jogando de lado também tem Angry e Smile, que ainda não foram apresentados a nenhum adversário poderoso que podem se meter ali contra o Rama. Então o Rama tá com um leque enorme de adversários da segunda geração da Toman. Ainda mais porque o Mike deu essa função para ele, falou para ele se encarregar dessa galera. Então isso é muito importante, porque o Rama vai enfrentar provavelmente mais de um adversário nessa reta final da guerra. O Aka e Benkei, agora a gente comentar outra parte que aconteceu no capítulo. Teorias sobre isso. Uma das maiores é lá da página do Tokyo Revengers Brasil, a Bia, inclusive comentou sobre isso. Se vocês não conhecem, tá aqui o Twitter aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Que é a questão dos dois serem extremamente fiéis ao Shinichiro. E por isso eles cuidam dos irmãozinhos mais novos. Tanto que ele sempre cuidou da Senju, o Aka e Benkei, e agora com a Senju derrotada, teoricamente fora do mundo das gangues, já que ela teve que desfazer a Brahma, sobrou apenas o Mike, que até um momento atrás ele estava lá dentro de uma linha de amizade com o Draken, com o Takemichi, com o Mitsuya, com vários amigos a seu redor. Ele tinha uma rede de proteção muito grande. E agora ele está perdido, enquanto a Senju nunca teve isso, porque o Takeyomi era totalmente desligado, estava lá bebendo, fumando, um monte de coisa, então não cuidava da irmã. O Sanzu não gostava mais da irmã, a gente também não sabe o que aconteceu, mas também ficou afastado. Então a única presença, a única amizade que a Senju teve por muito tempo foi o Aka e Benkei. Agora que ela conseguiu criar um laço de amizade com o Takemichi, com essa turma, eles podem ter sim se desligado um pouco dela para tentar ajudar o Mike,
que por outro lado acabou caindo num mundo de delinquência que está totalmente fora do espírito que o Shinichiro pregava. Então os dois talvez estejam infiltrados dentro agora da Kantomanji para tentar salvar o Mike de alguma forma. Isso é muito importante, é uma teoria que também faz muito sentido. Por isso que você vê na própria luta, os dois, o Akame e Kei, são muito mais fortes do que o Inui e estão lá, tipo, meio que de corpo mole, não dando tudo de si. O olhar quando o Inui faz os comentários do espírito da Black Dragons dentro da Toman, que não tem na Kantomanji, os dois têm um olhar bem morto, mostrando justamente que eles podem estar sim concordando, aquelas palavras do Inui atingem ele completamente. O próprio Kokonoi, que também faz parte desse trecho do capítulo, inclusive percebe tudo isso também, a importância do seu melhor amigo Inui, e passa de lado, ou seja, também já traiu a Kantomanji. E assim a gente vai levando muitas teorias acontecendo. Tem outra teoria que não posso deixar escapar aqui, é que o Sanzu tá solto por aí, já que teoricamente ele derrotou a Senju e pode ir atrás agora de quem? Óbvio, do Kokonoi, afinal o cara é um caçador de traidores. Então, Kokonoi também corre perigo. Essa luta aqui era 2 contra 1, virou 2 contra 2, pode sim virar um 3 contra 2 se o Sanzu se meter, porque agora o Kokonoi é um traidor. Então tem muita coisa acontecendo, as teorias estão pipocando. Provavelmente semana que vem não teremos capítulo novo, acho que o Kengoku vai dar uma respirada, vai tentar trabalhar melhor as lutas, que a gente sabe que ele sempre só joga os resultados, a gente não vê o que está acontecendo de fato. Então é importante, quem sabe, até esse tempo, pra gente conseguir organizar melhor as coisas. Não sei se vai ter spoilers essa semana, mas conforme a gente vai trazendo conteúdos novos, a gente vai trazendo aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esquece do like antes de ir embora. A gente se vê no nosso próximo vídeo.